Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. E mais uma conversa nesses tempos de coronavírus, em tempos de confinamento. A TV Empreendedor e o programa TV Empreendedor Entrevista conversa com diversas pessoas, com diversas lideranças, para que você possa ter caminhos para poder pensar, refletir e planejar o seu momento e o seu futuro nesse quadro de pandemia e principalmente naquilo que virá depois. Temos conversado com diversas lideranças do setor financeiro, do setor da economia, do setor do relacionamento institucional das pequenas e médias empresas em todo o Brasil. E hoje vamos ter uma conversa muito especial. Eu vou conversar hoje com Marcelo de Andrade. Marcelo de Andrade é uma das pessoas mais influentes, mais ouvidas e mais interessantes, eu diria assim, no setor da sustentabilidade em todo o mundo. E a sustentabilidade vai muito além daquilo que normalmente a gente imediatamente tem como referência, que são as questões ambientais, meio ambiente, preservação da natureza e por assim dizer. Isso é bem mais amplo. E Marcelo de Andrade, que é médico, ex-atleta olímpico e fundador do ProNatura International, a principal instituição mundial no campo da sustentabilidade, hoje conversa conosco para desvendar todos esses aspectos, comentar a respeito do que ele enxerga desse quadro hoje que afeta o mundo como um todo. Afinal de contas, ele tem relações no mundo inteiro, vocês vão conhecer algumas delas nessa conversa, e principalmente como ele enxerga o novo mundo que deve vir a partir desta condição que hoje nós enfrentamos, aonde imaginamos que o aspecto sustentabilidade terá um papel predominante. Marcelo, olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Hector, com você. Prazer estar Olha, aqui conversando com você. estamos tocando aqui, Marcelo está no Rio de Janeiro. Graças a esse momento a gente consegue pegar ele no Brasil, né, Marcelo? O que é difícil porque você gravita em todo o planeta construindo essas relações que hoje buscam transformar o mundo. Mas, Marcelo, conta pra gente como você está enxergando esse momento do planeta afetado pela questão do Covid-19. Bom, Hector, eu estou vendo isso com duas visões, como sempre eu faço, né? Tem a visão preocupada, a visão realista com a gravidade do problema, mesmo porque eu sou médico de formação, né? Antes de entrar na sustentabilidade e na área financeira, eu fui médico, então eu sou obrigado a saber a gravidade do problema e olhar por essa ótica, mas eu também estou vendo uma oportunidade muito interessante para o mundo fazer um resetting. Eu acho que essa crise vai ser tão profunda, está sendo tão profunda, que o mundo vai poder ter a oportunidade, não sei se nós vamos realmente abraçá-la e conseguir tirar o maior proveito dela possível, a oportunidade de fazer um resetting na maneira como nós pensamos, como nos relacionamos uns com os outros, entre países, e na maneira como nós estruturamos a nossa economia. Eu acho que o mundo está começando a entender que esse tipo de fator ambiental, que é o caso dessa nossa pandemia, isso é ambiental, isso foi uma contração de um vírus que não existia entre os humanos e passou a ser. E é uma coisa gravíssima e que nós estamos entendendo que tudo isso é interligado. Acho que as pessoas que não entendiam ainda que há uma interligação muito próxima entre todas as coisas vivas do nosso planeta estão começando a entender. Sem visão romântica, sem abraçar a árvore, estou falando de uma maneira muito pragmática. E eu acredito que uma das coisas que vai acontecer nós vamos ter um tsunami negativo econômico que se segue à pandemia, todo mundo acho que já está ciente disso, e eu acho que isso tem a possibilidade de ter a proporção maior que 29, 30. Eu estou ouvindo diversos economistas, eu estou fazendo minhas próprias análises, mas a opção e a possibilidade disso acontecer é enorme. Então, uma das consequências dessa queda da economia grande dessa forma é que o mercado enxuga. Você enxuga a liquidez do mercado. A recuperação e atividades empresariais, empreendedoras que se seguem a esse problema, que na realidade é uma consequência natural. As pessoas que têm a veia empreendedora se sentem mais motivadas após um problema desse, vão precisar de capital. E a oferta desse capital vai estar muito limitada e vai haver muito mais competição para esse capital. Portanto, eu acredito
sinceramente e com toda a convicção de que a pegada de sustentabilidade, incluindo elementos inteligentes e com conhecimento profundo, nesse ângulo sustentabilidade, sem nenhum tipo de romance, sustentabilidade no sentido de entender como nós utilizamos os recursos naturais, como nós nos relacionamos do ponto de vista de impacto social causado pela atividade, positivo ou negativo, emissões e relações trabalhistas, todo esse pacote que envolve, que constrói o conceito de sustentabilidade, vai ter uma prioridade para acessar esse capital, não só por razões mais genéricas e mais institucionais e mais filosóficas, mas também pelo elemento mitigação de risco. Marcelo, é importante até que o nosso empreendedor, a nossa empreendedora, tenha um conhecimento de um fato muito interessante a respeito da sua trajetória. Você iniciou a Fundação Pronatura, que hoje é a Pronatura International, 30 anos atrás. Né? E 36. Numa época... 35. 35 anos atrás. E numa época que os assim vistos ambientalistas eram aquelas pessoas que tentavam salvar o urso panda e queriam fazer com que a gente voltasse para a Idade da Pedra no ponto de vista ou seja, de devastação e etc. E você foi uma das pessoas que construiu uma realidade nova, ou seja, mudando a visão tanto dos ambientalistas como das empresas, das grandes corporações, até porque você é membro de conselho, de board, como conselheiro de diversas grandes empresas multinacionais que utilizam recursos naturais e que com isso tiveram sentados na cadeira tanto de aconselhamento como de decisão para uma nova visão. Então me explica um pouquinho dessa trajetória, como a gente chega hoje com o tema sustentabilidade sendo um tema preponderante em qualquer ambiente de gestão, seja ele de uma pequena empresa, seja de uma mega corporação. Bom, naquela época, como você disse, o tema era ambientalismo. Então, você tinha as organizações ambientalistas que protegiam os animais, que protegiam os recursos naturais e que, de forma geral, não todas, mas a maioria, era muito belicosa, era muito contra setor financeiro, governos, grandes empresas, multilaterais. Muito bem. Esse modelo era o modelo vigente. Na época não tinha nada errado com isso, foi necessário, foi importantíssimo para trazer a consciência de todas as pessoas dos problemas que nós estávamos vivendo, mas isso não resolve o problema, isso nos alerta para o problema. A solução do problema é uma coisa muito mais complexa. E os meus advisors que me ajudaram a construir o Pronatura naquela época, que ele nasceu não como uma organização ambientalista, apesar do nome, mas ele nasceu como uma agência de desenvolvimento. A Pronatura International, ela foi criada para construir economias sustentáveis e de grande escala para oferecer uma solução para o desenvolvimento socioeconômico do mundo com um impacto positivo no meio ambiente, não é nem neutro. Muito bem. Naquela época, me mostraram, me deixaram claro para mim, as pessoas que eu consegui reunir em torno dessa ideia que eu tive, foi que os problemas ambientais causados naquela época e hoje em dia, eles são a base, a origem deles, na grande maioria dos casos, é econômica. Você tem dois grandes extremos aqui. A grande indústria, que precisa pagar dividendos a cada trimestre para investidores e tem que usar a tecnologia que tem disponível, mesmo que ela tenha um impacto negativo ao meio ambiente. E, pelo outro lado, o pequena família que mora no meio da Amazônia e não tem outra opção, tem que derrubar 1 hectare por ano para viver, senão morre de fome. Esses são dois extremos. Marcelo, nós vamos ter que fazer uma pequena pausa e eu quero voltar depois do nosso intervalo justamente com essa abordagem, essa análise que você faz desse processo todo de transição, que na verdade tudo isso encampa. Nós estamos falando na verdade de um grande sistema que não sobrevive de forma independente, ele é interligado, é absolutamente conectado e cada vez mais será a partir de agora. Então a gente volta daqui a pouquinho com o Marcelo de Andrade aqui no
Empreendedor em Entrevista. Até já! Estamos vivendo um momento muito delicado e mais do que nunca precisamos agir como um time. Todos temos sonhos e expectativas que vão precisar ser ajustados aos novos tempos. A confiança social deve ser o principal ativo das autoridades. E esse é o momento da gente agradecer vocês que estão lá fora por nós. Porque nós estaremos juntos até o final.